então ao texto da palavra de Deus, Atos, capítulo de número 13. Nós vamos ler do versículo 13 até o 41. Leremos então Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, do 13 ao 41. Eu gostei dessa linguagem de hoje. Vamos ler na NTLH, tá bom? Diz assim o texto: Paulo e os seus companheiros navegaram da cidade de Pafos até Perge, uma cidade da província da Panfilha. Porém, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Eles continuaram a viagem, indo de Perge até a cidade de Antioquia, no distrito da Psídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer a eles: Irmãos, se vocês têm alguma palavra para animar o povo, podem falar agora. Então Paulo se levantou, fez sinal com a mão, pedindo silêncio, e começou a dizer: Homens de Israel e todos vocês não-judeus que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados, quando moravam na terra do Egito, e fez dele um grande povo. Ele os tirou de lá com grande poder, e no deserto aguentou aquela gente durante 40 anos. Ele destruiu 7 povos da terra de Canaã, e o povo de Israel se tornou o dono das terras deles. Tudo isso levou uns 450 anos. Depois disso, Deus lhes deu juízes, até o tempo de Samuel. Quando o povo pediu um rei, ele lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, para ser rei durante 40 anos. Depois que Deus tirou Saul, Deus pôs Davi como rei, e disse isso a respeito dele: Encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel, como havia prometido, antes da vinda de Jesus. João Batista anunciou a sua mensagem a todo o povo de Israel, dizendo que eles deviam se arrepender e ser batizados. Mas quando Jesus estava terminando a sua missão, disse ao povo: Quem é que vocês pensam que eu sou? Eu não sou aqueles que vocês estão esperando, mas escutem, ele vem depois de mim, porém eu não mereço a honra de tirar as sandálias dos pés dele. Paulo continuou: Meus irmãos, descendentes de Abraão e também vocês não-judeus que temem a Deus, escutem. Essa mensagem de salvação foi mandada para todos nós. De fato, os moradores de Jerusalém e os seus líderes não entenderam que Jesus é o Salvador. E também não compreenderam as palavras dos livros dos profetas, que são lidos todos os sábados. Mesmo assim, ao condenarem Jesus, eles estavam cumprindo essas profecias. E embora não encontrassem nenhuma razão para condená-lo à morte, pediram a Pilatos que mandassem matá-lo. Depois de fazerem tudo o que as Escrituras Sagradas falam a respeito dele, eles o tiraram da cruz e o puseram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou. E durante muitos dias ele apareceu a pessoas que tinham acompanhado da Galiléia até Jerusalém. Agora essas pessoas são testemunhas que falam a respeito de Jesus ao povo de Israel. E nós estamos aqui para trazer o Evangelho a vocês. Deus fez agora para nós o que havia prometido aos nossos antepassados. Ele ressuscitou a Jesus, como está escrito no Salmo número 2. Você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. E foi isso o que Deus dissera a respeito da ressurreição de Jesus. Afirma que ele nunca seria destruído pela morte. E eu vou dar a vocês a bênção, as bênçãos sagradas e certas que prometi a Davi. E em outra parte das Escrituras lemos também: Tu não deixarás que o teu dedicado servo apodreça na sepultura. E Paulo disse ainda: Na verdade, Davi no seu tempo cumpriu os planos de Deus, depois morreu, foi sepultado ao lado dos seus antepassados e apodreceu na sepultura. Mas isso não aconteceu com aquele que Deus ressuscitou. Meus irmãos, todos vocês precisam saber, com certeza, que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão de pecados é anunciada a vocês. Precisam saber também que quem crê é libertado de todos os pecados dos quais a lei de Moisés não pode livrar. Portanto, tenham cuidado para que não aconteça o que os profetas disseram. Versículo 41, prestem atenção.
Vocês que zombam de Deus, fiquem espantados e morram, pois o que eu vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém explicasse. Amém? Amém. Vocês estão aí? Amém? Amém. Muito bem. Minha gente, olha só. Na quarta passada, nós conversamos aqui sobre como o Espírito Santo, ali em Antioquia da Síria, conversa com os apóstolos e por meio da oração e do jejum da igreja, Deus levanta um profeta, pede para separar Paulo e Barnabé para a missão que Deus enviaria. E eles foram enviados para a ilha de Chipre. Saindo, chegam na ilha de Chipre, eles pregam o evangelho de Jesus, e quando eles entendem que ali terminou a sua missão, deixa eu corrigir um negócio aqui, peraí. Bom, retornando. Quando eles entendem que termina a missão em Chipre, então eles navegam na costa da Ásia Menor. E ali eles chegam à cidade de Perge, que é uma província da Panfilha. Província era uma região onde tinha determinadas localidades, povos, cidades, né? Aglomerações. E essa província da Panfilha é hoje onde é o sul da Turquia. Ali na província da Panfilha, em Perge, João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, ele resolve voltar. Não se sabe o motivo, a Bíblia não fala, a Bíblia não conta o motivo pelo qual ele retornou, mas pelo jeito não se sabe. A viagem deveria ser muito longa, ou saudade da família, ou um desacordo entre eles. O que a Bíblia fala é que ele retorna. Isso mais na frente vai deixar ali um desconforto com o apóstolo Paulo, mas a gente vai chegar lá ainda. Depois de Perge, eles chegam em Antioquia de Pisídia. Observe que eles tinham saído de Antioquia da Síria. Nas cidades ali da Grécia, irmãos, eles tinham muitas cidades com esse nome de Antioquia. Pelo menos 16 cidades ou províncias ali com o nome de Antioquia. E essa cidade de Perge, ela ficava ali a 170 quilômetros de onde eles estavam. E era uma região montanhosa, de difícil acesso. E mais para frente, Paulo vai dizer, em perigos de ladrões, de roubadores, os perigos que ele passou, era justamente nessa localidade aqui. Quando eles chegam na cidade, e grande parte, aliás, a cidade era uma cidade de porte grande, haviam ali muitos judeus. Por quê? Os judeus, desde o retorno ali, quando eles retornaram da Babilônia para repatriar Jerusalém, muitos não retornaram, e eles foram espalhados e dispersos por várias localidades. Só que os judeus, aonde eles se reuniam, chegavam, que tinham pelo menos 10 homens que poderiam liderar o povo, eles já construíam ali uma sinagoga, eles já montavam ali uma sinagoga, não é? Então Paulo sempre procurava em primeiro lugar em sinagogas. Bom, eles chegam na sinagoga no dia de sábado, se assentam e ficam ali apenas participando. Depois deles lerem a lei, depois deles lerem os profetas, eles então fazem um convite a eles e dizem: olha, irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo de Deus, então falem. Então Paulo faz sinal com a mão. Naquela época, com certeza ele já tinha entendido que Paulo era um rabino, era um mestre, né, um orador, e com certeza os oradores e os mestres eles ensinavam sentados, né? Existe uma tradução, acho que é a Revista Corrigida, que fala Paulo ficou de pé, mas eles ensinavam sentados. Então Paulo dá sinal, eles fazem silêncio e ele começa a falar. E aqui a gente tem a descrição do sermão de Paulo. Aqui é a descrição do sermão mais longo, a mais longa descrição de um sermão do apóstolo Paulo, né? Aqui ele faz pelo menos alguns registros muito importantes. Primeira coisa, ele se dirige aos judeus e aos simpatizantes, aos prosélitos, aqueles que tinham se convertido ao judaísmo, ou seja, que eram gentios, que simpatizavam, que gostavam e que se circuncisavam para poder participar dos eventos da comunidade judaica. Então, ele fala a esse povo e diz assim: olha, Deus escolheu o nosso povo
escolheu o povo de Israel, desde a época do Egito, para que eles pudessem, através desse povo, manifestar o seu poder, manifestar a sua glória. E ele vem dissertando que desde aquela época que Deus escolhe o povo lá do Egito e faz um povo numeroso, Deus suporta esse povo com paciência, a sua rebeldia, ali na terra, até chegar na terra prometida. E mesmo assim, Deus destrói 7 nações para que pudesse introduzir o povo na terra prometida, e aquele povo perde as suas posses para o povo de Israel. Ele depois faz uma revisão na parte dos juízes, começando ali por depois de Samuel, e vai até citando o profeta depois de Josué, e chega até Samuel. E aí ele, depois de citar os juízes, ele cita os reis, falando que o povo pediu um rei, então Deus deu a Saul. Ele governou por 40 anos, mas não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então Deus levantou um homem chamado Davi, da casa de Jessé, que não tinha a aparência e a altura de Saul, mas enquanto ele disse que Saul era um homem que desobedeceu às suas ordens, ele diz: eu vou levantar um que não tem tanta aparência, mas esse vai fazer tudo que eu quero e tudo que eu mandar. Eu achei um homem segundo a minha vontade e segundo o meu coração. Aí, ele, depois que fala isso, ele vai dizendo: olha, é dessa linhagem de Davi que vem Jesus, que vem o Messias. Mas antes de falar de Jesus, ele fala de João Batista. Porque antes de Jesus veio João Batista, que também era primo de Jesus de segundo grau, pregando o arrependimento, falando sobre o arrependimento. Por que ele fala e cita João Batista? Porque era muito importante para aqueles ouvintes ali falar de João Batista, porque aquele povo ali sabia da história de João Batista, sabia sobre todo o ministério de João, e aí ele disse: é importante falar sobre ele. Ele cita isso para que pudesse dar mais peso à sua mensagem. Então, ele diz: veja João Batista pregando sobre o arrependimento, termina o seu ministério e aponta para Cristo, dizendo: olha, vocês me acham extraordinário, mas tem um que vem depois de mim, eu não sou digno de desatar nem as suas sandálias. E aí, do verso 26 em diante, ele começa a fazer um apelo ao povo da sinagoga. Ele disse: essa é a mensagem de consolo. Vocês não queriam a mensagem de consolo? Essa é a mensagem de consolo que eu tenho para vocês. A promessa foi cumprida. Jesus é esse Messias. E eu apelo para que vocês não façam como os vossos irmãos lá no deserto, que endureceram o coração, que não receberam a mensagem e que morreram no deserto. Mas eu não peço que vocês não façam como eles, mas que reconheçam as Escrituras e tudo aquilo que os profetas falaram, tudo aquilo que a lei falava. E aí, quando chega no versículo 30 em diante, ele começa a mostrar esse Cristo já ressuscitado. Ele diz: olha, ele foi visto pelos apóstolos, Deus o ressuscitou, ele foi visto pelos apóstolos, foi visto pelos galileus, foi visto por uma numerosa multidão. E aí agora esses apóstolos e esses discípulos são hoje as testemunhas de Jesus e estão chamando todas as pessoas, tanto gentios como gregos, como judeus, ao pleno arrependimento, para que possam ser perdoados os seus pecados e vir sobre eles tempo de refrigério. E interessante é que aqui ele cita o Salmo de número 2, se quem tiver aí pode colocar o Salmo de número 2, versículo 7, ele vai dizer: hoje eu te gerei. Ou seja, como assim hoje eu te gerei? Jesus dizendo para o próprio Deus, dizendo para o próprio Filho. É como se ele estivesse dizendo: hoje eu te tirei da morte. Isso indica que você é meu filho autêntico. Você é meu autêntico filho. Eu te ressuscitei. Você é o primeiro e o último que ressuscitou e está vivo. Ora, houve muitas ressuscitações naquela época, mas todos depois morreram de novo. Agora, o único que ressuscitou dentre os mortos e está vivo até hoje chama-se Jesus. Por isso Deus disse: hoje eu te gerei, tu és hoje o meu filho. Ou seja, tu é o primogênito dos mortos, tu é a semente que caiu na terra e morreu, mas ressuscitou, e através dessa semente muitos frutos virão. Depois ele cita Isaías 55, versículo 33, que era Deus falando através dos profetas, que cumpriria esta promessa ao rei Davi, de que no trono de Davi jamais faltaria um rei. E esse rei é Jesus Cristo. Observe que ele vem contando toda a história de Israel,
chega em Davi, ele mostra pelos profetas a promessa, ele cita o livro de Salmos para embasar todo o seu texto, toda a sua mensagem, né? E aí ele diz, olha, mas Davi, ele morreu, foi ressuscitado com os seus antecessores e o corpo dele apodreceu. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo, o nosso Messias, ele morreu, mas o corpo dele não entrou em decomposição. E aí ele cita o Salmo 16, versículo 10 também, dizendo que eu não permitirei que o meu santo veja a decomposição ou a corrupção do corpo, né? Isso, irmãos, é de uma, assim, de uma grandeza tão grande, porque quando ele chega no versículo 38 até o 41 que eu não li todo o capítulo, porque o que a gente precisa falar está aqui nesses versículos. Ele diz, olha, portanto, vocês saibam que tudo que a lei falava, tudo que a lei apontava, ela está sendo oferecida a vocês hoje por meio de Jesus Cristo, e é por meio dele que todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, inclusive das coisas de que a lei não podia salvar vocês. Imagine você dizer isso numa sinagoga cheia de judeus. Obedientes à lei, ele vai dizer, é por meio desse Jesus que vocês hoje podem ser salvos por acreditarem que o sacrifício dele é suficiente, coisa que a lei era insuficiente de fazer. E aí ele termina dizendo que esses sacrifícios apontam tudo para isso. É como se ele dissesse, as festas apontavam para Jesus, a lei apontava para Jesus, e vocês nunca serão justificados por guardar estas leis, e tão somente se a crerem que Jesus pode perdoar os vossos pecados. Bom, ele conclui aqui a sua mensagem citando o livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 5. Ele diz assim, tenham cuidado para que não aconteça com vocês aquilo que Abacuque falou em capítulo 1, versículo 5, que faria uma obra tão extraordinária que nem explicando vocês acreditariam. Bom, aqui Paulo, irmãos, na sua mensagem na sinagoga, ele estava citando as Escrituras, as profecias passadas, para mostrar o cumprimento delas no presente, e de outro modo, ele estava desconstruindo o judaísmo e aplicando o evangelho da graça no coração, tanto de judeu quanto de grego. Aí eu queria te dar um bem-vindo aqui a uma mensagem cristocêntrica, é essa aqui. Essa mensagem de Paulo é realmente uma mensagem cristocêntrica. Esse texto nos desafia tanto, ele é tão desafiador para nós, para que nós copiemos, imitemos esse tipo de mensagem, imitemos esse estilo de vida. Eu não sei nem por onde começar aqui com tanta coisa que esse texto nos traz. Primeira coisa que ele nos traz aqui é que nós não devemos nos desviar do evangelho, da mensagem do evangelho, custe o que custar. Custe o que custar, a mensagem do evangelho não pode deixar, aliás, jamais pode deixar de ser pregada. Porque nenhuma doutrina bíblica, ela deve ser baseada em tradição ou em experiência particular de A ou B, mas somente nas Escrituras. É uma das 5 solas do cristianismo, do qual Lutero falou, somente a Escritura, somente a Escritura é base fundamental para a doutrina de Cristo, para o Evangelho de Jesus Cristo. E não falamos baseado em tradição cristã ou evangélica ou experiência particular. A mensagem do Evangelho, ela tem que ser baseada única e exclusivamente na palavra do Senhor Jesus Cristo, que é inerrante. Paulo fala da escolha de Abraão. Depois Paulo fala da peregrinação no Egito. Depois Paulo fala das nações que Deus instruiu por Deus para garantir a terra prometida ao seu povo. Depois ele fala dos juízes. Depois ele fala da monarquia. Depois ele fala da promessa que um rei se assentaria para todos sempre no trono de Davi. Paulo mostra que Jesus, ele é o cumprimento dessas escrituras. Depois ele mostra nos Salmos, corroborando com a sua mensagem da pregação. E Paulo mostra que os apóstolos agora são testemunhas vivas do ministério, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E agora, através dele, essas testemunhas, Deus chama todas as pessoas ao arrependimento de Jesus Cristo. Essa é a mensagem que pregaram há 2000 anos atrás e jamais deve ser deixada de pregar hoje nos nossos dias. Chamar o povo ao arrependimento. A mensagem de Paulo é semelhante à de Pedro?
é semelhante à de Estevão. Você pode pegar Atos capítulo 6, pode pegar Atos capítulo 2, depois você pega Atos capítulo 3, as mensagens de Pedro, é a mesma mensagem. É sempre a mesma. Não muda. É a mesma coisa. Essa hora passa muito rápido. Esse evangelho que pregamos hoje, deixa eu fazer uma pergunta aí. Nós pregamos um evangelho hoje que vai durar? Ou que nós pregamos hoje, na próxima década, já passou a moda? Os nossos filhos ouvirão as nossas mensagens e poderão repassá-las aos seus amigos no futuro, sem ressalvas? A mensagem que pregamos hoje, quando eles assistirem ela, que fica gravada, né? Quando eles assistirem essa mensagem lá no futuro, eles decidirão viver ou morrer pelo que nós pregamos hoje? Essa mensagem que pregamos hoje, os nossos filhos pregarão essa mesma mensagem no futuro? O que nós estamos pregando hoje é a mesma coisa que os apóstolos pregaram? Ou modificamos o evangelho para encher nossas igrejas, ou modificamos o evangelho para, de alguma forma, eu segurar alguém na igreja, ou nós pregamos o evangelho como ele deveria ser pregado? Você está disposto a abrir mão de tudo aquilo que não seja palavra apenas pelo evangelho? Está disposto? Deixa eu ver se está. Tá? Nem todos, mas é um desafio, por isso que eu estou falando. O texto é um desafio. Não se desviar do evangelho, custe o que custar. Pode custar a sua carreira, pode custar os seus negócios, pode custar o seu prestígio, pode custar os seus amigos, pode custar muita coisa. Saiba que todo aquele que se levanta e diz, eu quero pregar o evangelho, eu quero ser um porta-voz do evangelho, corre qualquer desses riscos que eu falei aqui. Todos eles. Segunda coisa, nós devemos reconhecer, irmãos, e aqui é um desafio maior ainda. A gente deve reconhecer a dificuldade grande de abandonar dogmas e doutrinas anteriormente estabelecidas em prol de uma liberdade cristã. Isso precisa ser exercitado todo dia. Você precisa ser desafiado pelas Escrituras para abandonar dogmas e doutrinas que você estabeleceu anteriormente em prol da liberdade do Evangelho. Irmão, é muito difícil abandonar um dogma que você cultivou por anos. É muito difícil a gente fazer essa transição. O que Paulo estava fazendo aqui? Era a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Qual foi a grande dificuldade dos apóstolos? Todos eles era fazer essa transição, que não precisava mais do sacrifício, nem da circuncisão, que aquilo apontava para Cristo. Mas o povo preferia agarrar-se aos dogmas, agarrar-se aos costumes antigos, do que abraçar a boa nova da salvação. Mesmo ele dizendo, você tem alguma palavra de consolo? Ele falou, eu tenho. A palavra de consolo é que Cristo veio e agora você não precisa mais da lei, porque a lei é insuficiente para salvar. Mas Cristo, o seu sacrifício é suficiente para salvar. E eles receberam? Alguns. É muito difícil fazer essa transição. É muito difícil abandonar determinados costumes que estão enraizados dentro de nós. Paulo mostra pelas Escrituras, embasando a mensagem com os textos que ele traz, e quando ele deixa eles sem saída, sem desculpas nenhuma, eles apelam para o confronto e para a violência. É como se dissesse, nós não aprendemos assim, isso vai contra a nossa tradição. Como é que nós vamos viver agora sem sacrifício? Como é que a gente vai viver sem templo? Como é que nós vamos viver agora sem os rituais, sem a circuncisão? Como nós vamos viver sem um sacerdote para mandar em nós? Como que a gente vai viver sem as liturgias? Você aboliu tudo isso e agora está dizendo que a gente não precisa mais disso, se nós estamos cultivando isso há milênios. É difícil, não é? É difícil fazer essa transição. É complicado. Eu não li o versículo 48, mas se você pegar o versículo 48, você vai ver um povo triste e um povo alegre. Os alegres eram os gentios, dizendo, olhe, volte no semana que vem, volte no sábado que vem para pregar o evangelho para nós, para dizer essa boa notícia, enquanto que os judeus não quiseram. Paulo estava trocando as liturgias envelhecidas e mortas pela experiência viva com Jesus. E é um Jesus ressuscitado. Ou seja,
Ele estava diminuindo o dogma e fortalecendo a experiência misteriosa de Deus. Você pegar o versículo 16, 17, 18, até o 23, é isso que ele está desconstruindo aqui. Paulo está usando as escrituras para mostrar Jesus, ensinando os irmãos a trocar a informação pela experiência, a trocar aquilo que a lei dizia pelaquilo que o cumprimento se deu em Cristo Jesus. Os judeus, eles tinham dogma, e o dogma, irmão, é um mandamento que por si só ele mata. É você achar que a sua forma de crer ou a minha forma de crer é a única forma verdadeira, e que quem não crê e não acredita como eu está na mentira. Pelo dogma se mata, pelo dogma se fere, pelo dogma se julga, pelo dogma se condena. E aqui Paulo está trazendo esse entendimento e dizendo que esse dogmatismo, ele confunde a sua crença a respeito de Deus e a sua caminhada com Jesus. O dogma confunde isso. Quer ver? Como é que os muçulmanos veem Deus? Como é que eles? Totalmente distorcido do que Deus é. Como o católico vê Deus? Agora tem as perguntas dos católicos, né, na internet. É interessante que eles fazem lá uma pergunta, aí vem um evangélico rebater. Eu acho interessante aquilo. O que os espíritas acham? Como é que o espírita vê Deus? Da mesma forma que você vê? Não. Eles são crentes naquilo que ele acredita. Uma visão distorcida. Uma coisa é o que você crê. É como você crê em Deus. Outra coisa é como Deus é realmente. E só podemos saber quem Deus é realmente olhando para Jesus, porque a lei apontava para Jesus, e Jesus mostra como Deus é realmente, de fato e de verdade. É Jesus, o Deus encarnado. Em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Muitas vezes o que eu entendo a respeito de Deus tem nada a ver sobre Deus. Lá onde eu trabalho, tem 2 funcionários, 2 testemunhos de Jeová. São os melhores que eu tenho. Mas pense como tem uma visão distorcida de Jesus, do Evangelho, da lei, da Bíblia, do céu. Eles não querem o céu. Falar em céu para eles, eles fazem até uma cruz assim, não, Deus me livre do céu. O céu é só para alguns, a ceia lá é estranha. Eles passam a ceia, ninguém toma. Porque só quem pode tomar a ceia são um dos 144 mil assinalados. É um negócio assim. É estranho. Mas são crentes naquilo. Uma coisa é o que Deus é. Outra coisa é o que eu posso entender como Ele é. E essa experiência misteriosa, é isso que Paulo está desconstruindo aqui. Essa experiência misteriosa da graça de Deus, ela não tem dogma, ela tem fé, ela tem amor, ela tem uma profunda reverência por aquele que se crê. É isso que se tem. Jesus é um Deus esvaziado para ficar do nosso tamanho, para que a gente possa compreender como é que é o Pai. É por isso que ele se esvazia, para que eu possa entender. João disse que tocou nele. Mesmo assim, se Jesus nos deixa extasiado com o tamanho da sua serenidade, da sua sabedoria, imagine o Pai Celeste, imagine o próprio Deus, como ele nos deixaria embasbacado quando a gente se deparasse diante dele. E Paulo está trazendo isso, ele está dizendo, olha, aquilo que a lei vazia e mecânica, essas coisas mecânicas, esse culto vazio que vocês trazem até aqui, vamos trocar isso pela experiência viva de andar com Jesus, de servi-lo e de abraçá-lo, de poder sentir a sua graça na sua vida. Essa experiência misteriosa de Cristo é preciso estar viva em nossos corações. O dogma quer transformar isso numa rotina, numa repetição. A experiência misteriosa da graça de Cristo é aquela que encontrou Paulo no caminho de Damasco. E quando ele encontrou, nunca mais ele quis saber de lei. Ele disse, eu sei o que eu estou falando. Ele se encontrou comigo no caminho de Damasco. Me derrubou no chão. Quando eu me levantei, não enxergava mais. E eu ouvi que era duro eu recalcitrar contra os aguilhões.
Um provérbio de hoje é: não fique dando murro em ponta de faca, não, meu filho. Você agora vai andar comigo. Você vai ser um instrumento poderoso. Trocar um dogma. Trocar ali aquele dogma que fazia ele matar, que fazia ele assassinar as pessoas, prender, maltratar, puxar os cabelos. Agora ele troca pela graça misteriosa de Jesus Cristo que invade o seu coração. É isso que esse texto nos desafia a fazer. Trocar qualquer que seja o dogma que nos engessa, que nos deixa preso a determinados costumes que não levam a nada, e vamos trocar pela graça de Cristo que nos abraça e que nos faz catapultar para uma vida que é muito mais além do que aquilo que um simples dogma pode oferecer. Uma igreja que tem essa consciência nunca fica ultrapassada. Paulo estava dizendo: vocês estão no dogma ainda, vocês estão na sombra. Deus já se revelou, agora é em espírito e em verdade. Mergulhe em Deus, encontre esse Deus. É isso que ele pregou ali. O terceiro desafio aqui para nós é que, assim como Paulo, nós precisamos conduzir a nossa geração a ter uma experiência real com Jesus ressuscitado. Esse é o nosso desafio. É conduzir o nosso povo a essa experiência real. E cada vez a minha preocupação com os meus não é de presenteá-los, mas apenas ajudar a formar dentro da mente de cada um deles um coração que, quando Deus pergunte: você me ama? Ele possa responder: eu te amo, Senhor. E se você olhar para dentro de mim, você vai ver que eu te amo. É esse o nosso esforço. Não é a liturgia do culto que vai manter os nossos membros, os nossos filhos na igreja. Não é uma professora da salinha que vai manter os seus filhos na igreja, nem a programação das Assembleias de Deus que vai manter os nossos membros, os nossos filhos na igreja. Não é a tua língua estranha, nem o teu pulo, não é nada disso. Se você quiser que o seu filho, que os seus amigos, que os seus parentes permaneçam na casa de Deus, permaneçam na presença de Deus todos os dias das suas vidas, ensine eles a serem apaixonados por Jesus. Ensine eles a serem adoradores de Jesus. Agora, eu não tenho como ensinar se eu não for um apaixonado por Jesus. Se eu não me apaixonar por Jesus, eu não tenho como ensinar os meus filhos a ser, nem os membros a ser um apaixonado por Jesus. A gente só ensina o que sabe, a gente só frutifica o que sabe, porque somente o que é permanece. E é a graça de Deus que é para todo sempre na nossa vida. Então é preciso que a gente ensine essa geração a ser um adorador de Jesus, de fato e de verdade. Você pode ensinar o seu filho a tocar, pode ensinar o seu filho a cantar no coral, a frequentar os cultos, a frequentar os trabalhos da igreja, aprender um ofício eclesiástico, mas saiba que se não tiver uma experiência real com Jesus, isso não segura ele na presença de Deus, porque essas coisas que a gente às vezes substitui pelo que é sagrado, ela não vai segurar nenhum dos filhos da gente na igreja, se a gente não ensinar eles a serem um amante do Jesus Cristo. Que vai garantir que nós teremos um futuro, aliás, no futuro, uma igreja cheia do Espírito Santo, é se nós estamos hoje vivendo o evangelho genuíno, puro e verdadeiro, sem remendos, sem amuletos, sem modinhas, sem firulas, sem macaquices, sem cacuete, sem sincretismo, apenas amando a Jesus de todo o nosso coração, celebrando e transmitindo uma espiritualidade que não muda com o tempo, porque doutrinas e dogmas são secundários. Agora, o ministério da experiência com Jesus é inexplicável, porque toda explicação a respeito de Jesus vai ser menor do que ele mesmo. Não tem como eu explicar o que é andar com Jesus para ninguém, a não ser que essa pessoa resolva experimentar, e aí sim ela vai saber como é que é andar com Jesus. Glória a Deus. Então é preciso que a gente entenda que nesse desafio aqui, Paulo estava ensinando os seus irmãos ali na Antioquia da Psídia a andarem com Jesus, a trocar a religião pela ressurreição de Jesus Cristo. O quarto desafio aqui, irmãos, é que Paulo nos desafia a trocar a liturgia pela palavra viva de Jesus, que é esse Deus presente, esse diálogo, essa presença, é ser cheio dele hoje. Eu queria que colocasse o versículo 15, por favor,
versículo 15, para eu ver se eu não estou me perdendo. Depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas, o chefe das sinagogas mandaram dizer a eles: irmãos, se vocês têm alguma palavra para animar o povo, podem falar agora. E aí Paulo, aproveitando essa oportunidade, ele disse assim: agora eu vou trazer a boa nova. E este é o evangelho, esse Deus presente, onde você agora pode dialogar com ele sem precisar de um sacerdote. Então, Paulo vai começar, através do seu sermão, ensinar os irmãos a trocar a liturgia engessada deles pela palavra viva de Jesus Cristo, que enche o coração. Eu não perco mais tempo, irmão, sobre calvinismo, sobre arminianismo, quem vai ser salvo, se tem pré-tribulacionista, eu nem leio mais isso. Se o crente gostou da mensagem ou não, se glorificou ou não, se vai ter curtido ou não, se vai ter visualização ou não, pouco importa se tem 10, se tem 20, se tem 100, se tem um só, se tem só a minha família. Eu quero saber se a pessoa tem um encontro com Deus, se ela fala com Ele, se ela vive com Ele, se ela se enche dEle, se ela vai fazer dEle o Senhor da sua vida, porque esses irmãos aqui morreram, e todos eles de morte cruel, por fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Aquele que se rende a Jesus não governa mais a sua vida, não anda mais no achismo, não anda mais na sua própria vontade, ele anda naquilo que o Pai determina, naquilo que Jesus orienta. Jesus é o Senhor dele. Deus é Espírito e é uma presença. Você deita, Ele está lá. Você acorda, Ele está lá. Essa presença é insuportável dele. Até o ateu desfruta da presença dele, né? Respira ele todo dia, se alimenta dele, caminha por ele, anda nele, nem sabe, mesmo ignorando ou tentando ignorar ou querendo enganar o seu coração dentro desse engodo. Ainda assim, a graça de Deus é tão grande que faz o sol vir e a chuva cair sobre justos e injustos, sobre quem consagra, quem não consagra, sobre ateu, sobre crente, sobre judeu, sobre gentil, sobre grego, sobre todos. E esta graça é maravilhosa. Essa liturgia que nós vivemos hoje não é mais a liturgia engessada lá da época de Israel. Agora, Deus é quem dirige os nossos trabalhos. Deus é quem fala aos nossos corações. Deus é quem convence. Deus é quem converte. Deus é quem anima. Deus é quem cura. É quem sara a pessoa a hora que Ele quiser. Deus é poderoso para fazer e efetuar aquilo que Ele quer na sua igreja. Deus maravilhoso. Se você tem a presença de Deus, você tem diálogo com Deus. Se você tem a presença de Deus e tem diálogo com Deus, as minhas palavras nem precisam mais. Você resolve tudo com Ele. Você pode ver, nós vamos estudar essa parte na outra quarta. Mas lá para frente você vai ver que eles expulsaram eles de lá, os dois, os próprios judeus. Porque quando foi no sábado seguinte, eles foram lá. Eles vêm no sábado seguinte para falar mais. O pessoal pediu, eles foram, chegaram lá, a multidão. Aí os judeus ficaram enciumados. E aí eles começaram a falar, eles começaram a rebater. E aí incitaram o povo para expulsar eles de lá. Mas aí o texto diz que eles foram embora, sacudiram o pó das sandálias dos pés, mas ficou um monte de gentil lá, alegre, feliz da vida, com a mensagem no coração. Entende isso, irmãos? Não precisou de um pastor, não precisou de ninguém. A palavra por si só é suficiente para transformar a vida da pessoa. Embora os judeus não quisessem, mas tem quem queira. A mensagem da palavra de Deus sempre encontra um coração disposto a abrigar ela. Então, quando a pessoa abraça a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela não vai precisar mais nem do pastor ficar pregando no ouvido dela. Ela vai viver com Jesus aqui dentro dele. E ele só veio para a igreja para celebrar aquilo que ele fez durante a semana, a quem ele ajudou, a quem ele incentivou, por quem ele orou, a quem ele estendeu a mão. Então ele veio para ver os irmãos, para se alegrar com os irmãos. Eu vim por causa de você. Eu vim hoje por sua causa. Isso é maravilhoso. É diferente de alguém que aprendeu um dogma, uma doutrina, foi ensinado a fazer aqui daquele jeito. Quem tem diálogo e presença de Deus, tem um rio de água viva borbulhando dentro dele. Você duvida disso? Vamos para o quinto ponto. Tem vários pontos, mas a hora já se foi. A gente continua então na próxima quarta. Mas eu queria falar esse quinto aqui. Paulo nos desafia a transformar essa vivência espiritual
com Jesus em solidariedade, amor, uma coisa prática, né? Se eu sou alguém de oração, consagrado, e isso não resulta em coisa prática e simples do dia a dia, provavelmente minha fé é morta. É isso que o Tiago fala. Se eu tenho fé e digo que tenho fé, mas eu não comprovo essa fé com práticas, com obras, então é morta. É isso que ele fala aqui. E aí Paulo nos convida a isso. Eu sei que, aliás, eu não sei como que vai ser a igreja daqui a 30 anos. Você tem ideia de como ela será? Eu não sei como será. Mas eu sei que se daqui 30 anos tiver pessoas que amem a Jesus, a gente vai ter igrejas sadias. Amém? Sim. Se daqui 30 anos tiver gente que ame a Jesus, nós teremos igrejas sadias. Também eu não sei se essa liturgia que a gente faz aqui hoje é a mesma que vai ser feita daqui a 30 anos. Também não sei se essa é a mais correta a fazer. Eu não sei. Mas eu sei que é um jeito que Deus nos escolheu para servi-lo. E eu não quero aqui produzir seres fabricados em série, que são obedientes ao dogma, à doutrina, mas diz amém quando eu mando, diz aleluia quando eu mando, que vem na igreja quando eu peço, mas que não tem uma experiência, não tem uma solidariedade, não amam as pessoas. Não, mas isso não é o nosso objetivo. Eu não tenho vocação para ficar proibindo você de determinadas coisas e nem permitindo outras coisas. Não, eu quero que a luz da palavra de Deus, você gere na sua mente a consciência cristã do evangelho para você saber se portar onde você for e ser uma luz, e ser um sal, e ser a graça de Deus aonde você passar. É isso que eu me esforço, é para isso que eu oro, é para que em você não seja gerado um ser fabricado em série que faz exatamente aquilo que eu faço. Não, você pode fazer muito melhor, você pode fazer muito mais além do que a palavra de Deus aqui tem designado para cada um de nós. Aí o próprio Jesus disse: vocês podem fazer obras muito maiores, você pode ser muito melhor, mas desde que você se entregue a Jesus Cristo de todo o seu coração e não permanecer apenas nisso que você é. Eu sei que tem muitas igrejas por aí que elas eu converso com muita gente. Elas produzem realmente, parece que pessoas. É como se fosse a fábrica da Ford, né? Vai passando ali, você só vai botando a pecinha e sai os carrinhos tudo igual. Eles falam igual, pensam igual, dizem aleluia igual, pregam igual, a voz é igual. Não é isso que a palavra de Deus nos orienta. A palavra de Deus, ela nos orienta que eu quero que a luz da palavra de Deus você tenha discernimento. O que é evangelho, o que não é. O que é a graça de Deus, o que não é. O que vai permanecer, o que vai passar com o tempo. Você já tem essa clareza no seu coração. De vez em quando, eu sou colocado diante de pessoas que sofrem muito, muito. Às vezes, né? Com tantas coisas, com tantos problemas de muitas e diversas coisas, e eu tenho certeza que eu não consigo ajudar essas pessoas apresentando para elas um dogma, apresentando para elas uma liturgia. Eu não conseguiria ajudar ninguém apresentando dogma. Agora, com o evangelho de Jesus e com um coração cheio e encharcado pela graça de Deus, eu posso mostrar a essas pessoas que existe uma esperança e que ela pode estar presente na sua vida. Isso faz a diferença. Não estamos no mundo aqui, irmãos, para defender o evangelho, nem para defender Jesus. Jesus não precisa da nossa defesa. Nós estamos no mundo para defender um ao outro. Eu estou aqui para defender você. Estou aqui para alertar você. Você está aqui para me alertar, para me ajudar. Entende isso? Estamos aqui no mundo para defender as pessoas, para defender a vida. A religião foi uma das coisas que mais matou ao longo dos séculos em nome de Deus. Foi a religião que mais matou, que mais crucificou gente em nome de Deus. As pessoas hoje estão se matando. Estamos vivendo dia de espiritualidade só de boca. De mensagens fabricadas, de mensagens lacradoras, de mensagens que parecem muito mais um insulto do que uma mensagem do evangelho. Aqui, embora Pedro estivesse desconstruindo o judaísmo e mostrando o cristianismo, mostrando o Cristo ressuscitado, ainda assim ele teve
a graça de Deus para mostrar com sabedoria aquilo que ele apresentou. Não foi arrotando espiritualidade para cima de ninguém, não. Ele mostrou a graça de Cristo e chamou todos ao arrependimento. É preciso muito mais do que isso. É preciso chorar a lágrima da pessoa. É preciso se solidarizar com ela. É preciso agir da mesma forma que Jesus agiu. É preciso amar da mesma forma que Jesus amou. As lágrimas de Jesus por uma pessoa, ela escorre dos nossos olhos, irmãos. Escorre dos nossos olhos. E assim deve ser o Evangelho. Paulo nos desafia a pegar tudo aquilo que a gente sabe de Jesus e transformar em coisa prática. Senão, a nossa fé é vã. Senão, a nossa trajetória é vã. A nossa caminhada é vã. E aí ele diz, Tiago exemplifica isso muito bem. Mostre-me então a tua fé. Você disse que tem fé, então mostre as tuas obras que eu digo se você tem fé. Vamos ficar por aqui. Nós temos mais 6, 7, 8, mais 7 tópicos aqui. Eu creio que na próxima semana a gente conclui, juntamente com os irmãos, e concluímos também até o finalzinho desse capítulo aqui, que é o capítulo 13. Mas que fique em seu coração esses 5 desafios aí.